Dando prosseguimento então, aos nossos trabalhos, conforme a programação, nós vamos ter agora a apresentação, algumas considerações sobre o trabalho e sobre a realidade que ela sofre diariamente, tá certo? Da região metropolitana, a nossa querida diretora do Departamento Regional de Saúde 1, a Vânia Tardelli, por favor. Tem os seus 20, 30 minutos a falar, quanto você achar necessário. Mas acho que não vamos chegar a tanto. Bom, gente, meu nome é Vânia, médica sanitarista, ex-pediatra, com uma longa militância na atenção básica, né? Como pediatra primeiro. Então, a gente passou por todas as fases da atenção básica. E hoje estou à frente do Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo, que é o município de São Paulo, e a região metropolitana que vocês estudaram, né? Dona Neide é a nossa diretora de planejamento, e aí depois ela vai estar fazendo outras considerações em cima dos assuntos do foco de hoje. Mas um pouco assim, só para contar, como o Pedro falou dos sanitaristas dinossauros, né? Então, para contar para o pessoal mais jovem um pouco de como é esse nosso departamento, né? Na região que hoje é a abrangência do DRS1, anteriormente nós tínhamos 6 estruturas parecidas com a que nós estamos hoje, que cada uma dessas estruturas técnico-administrativas olhava um pedacinho dessa rede que vocês estudaram. Então, tinha uma regional em Guarulhos, outra em Franco da Rocha, Osasco, São Paulo, etc. Por algumas razões, talvez administrativas, essas regiões foram unidas num só departamento, que é o nosso hoje, o Departamento Regional de Saúde 1. Então, na verdade, nós temos 6 redes com praticamente 20 milhões de habitantes, metade da população do estado de São Paulo, e a nossa estrutura é uma estrutura semelhante à de outros departamentos. Então, não preciso nem contar que essa estrutura hoje é insuficiente para uma série de coisas. E a sede desse departamento hoje é lá na Conselheiro Crispiniano, e nesta sede estão juntos funcionários que foram destas outras regiões que nós falamos. Então, alguns satisfeitos, outros não, por terem saído das suas regiões próximas de suas casas e estão, de alguma forma, trabalhando conosco. Enfim, isso é um panorama apenas de fundo, que muitas vezes vai permear uma série de ações da nossa rotina diária. Enfim, nós temos, né, uma rotina de colegiados mensais, em que a equipe estadual do DRS1 vai a cada uma dessas regiões mensalmente para uma conversa, para uma reunião deliberativa com os secretários de saúde desses locais. Então, as nossas articuladoras da atenção básica vão conosco, as equipes envolvidas nos assuntos daquele mês também vão, normalmente vai outras pessoas da nossa assistência técnica. Então, eu sempre fui gestora municipal e trabalhei no município de São Paulo há muito tempo. Então, a gente vai para esses municípios muito com o olhar municipal, né? Que às vezes eu preciso até ver de que lado do balcão que eu estou, né? Porque a gente acaba querendo fazer interferências que não nos cabem agora. Mas o que me faz contar um pouco para vocês dessa experiência é que nós precisamos ainda estar muito atentos para as questões da atenção básica como um todo. Porque ela não é o assunto mais glamuroso para os nossos gestores. Então, a gente presencia todo dia, né, que nós temos a oportunidade
de confrontar assunto atenção básica com outros assuntos que as pessoas julgam serem os fundamentais para um bom êxito na saúde. E nós vamos verificar que, frequentemente, os gestores gostam muito de hospital e pouco da atenção básica. Então, esse assunto é prevalente em todas as vezes que nós temos a oportunidade de perguntar, mas e aí, a sua atenção básica, como é que está? Ah, vai indo, doutora. Sempre vai indo, doutora. Mas quando nós estávamos falando um pouquinho aqui com o Pedro, você ter a oportunidade de ir para essas reuniões com números e indicadores preparados para dizer para o gestor local como é que está de verdade a vida deles ali, é o melhor dos mundos para nós. Porque nós, do departamento, temos os incêndios de todos os dias. Então, em geral, você vai para essas reuniões com coisas assim muito administrativas para resolver. E acaba sobrando assim um tempo pequeno para você ficar fixada nos assuntos técnicos. E então, às vezes você vai para uma reunião em que o assunto é esse exemplo me marcou muito. Quando eu cheguei o ano passado, nós fomos para Franco da Rocha e a reclamação do dia era a rede cegonha, que não podia ser implantada de maneira alguma, e não tinha dado nem um passinho. A Geisa que lembra dessa história. Mas nada, tá vendo? Nada é culpa da Secretaria Estadual, e eu não estava entendendo muito bem a conversa, né? Então, na verdade, assim, eles não podiam ter a rede cegonha, porque o número de leitos de UTI não era o esperado e preconizado que eles imaginavam para a rede cegonha. Mas aí se perguntava, mas a sua atenção básica está ok? Estamos atendendo a gestante no pré-natal, os ultrassons garantidos? Não, isso acontecerá um dia. Mas a senhora garante a UTI? Então, é sempre uma coisa assim, ninguém, ou poucas pessoas, prestam a devida atenção à importância da atenção básica. Então, nós tentamos, repetidamente, fazer com que os gestores se voltem um pouco mais para isso. Então, nós acabamos tendo aqui no Observatório da Fundap um grande aliado. E nós, muitas vezes, nos municiamos para essas reuniões de coisas que a gente acaba pesquisando em relatórios já prontos e que nós temos a oportunidade depois de debater com os nossos gestores locais. Então, eu acho que é ainda uma longa estrada. E ainda o foco é o hospital e o eventual glamour que isso possa causar, quer a população local, quer os interesses políticos locais. Então, essa questão acaba sendo difícil de ser administrada. Outra questão que a gente gosta sempre de relatar para os mais novos, né? A vida na administração ela é povoada de incêndios diários. Então, recentemente, nós tivemos uma oportunidade de conversar com uma pessoa que foi convidada a ser secretária municipal de uma cidade aí. Então, a pessoa tem lá muitas ilusões de que, então, eu tenho aqui toda essa sabedoria teórica, eu vou lá, faço assim, assim. Então, na vida diária, essas coisas você vai fazer, se você quiser muito, com muita vontade, você vai fazer um pouquinho. Porque roubou o fio da rua e perdemos todas as vacinas, e a mãe está na porta reclamando com a imprensa, e coisas do gênero. Então, isso acaba sendo uma exploração do cérebro das pessoas com as coisas do dia a dia. Então, isso acaba fazendo com que coisas importantes, por exemplo, assuntos dos bancos de dados, do CIAB, do CIASUS e outros demais, você precisa, todos os dias da sua vida, incentivar quem faz isso e dizer que ele tem que fazer e por que tem que fazer. Porque, frequentemente, você não tem o dado porque alguém não preencheu. Hoje em dia, nós temos mecanismos que, de uma certa forma, acabam cerceando
esses comportamentos pouco afetos à coleta de dados e registros, né? Hoje ainda tem um pouco mais de mecanismo, mas mesmo assim eu reputo ainda muito negligenciados. Mas são trabalhos que todo dia o gestor precisa estar junto à equipe e estar lembrando para que serve isso. Como diz uma amiga nossa, que Coca-Cola sempre se vendeu, mas todo dia a propaganda está na televisão. É um pouco isso que o gestor precisa ter em mente, né? Que os dados e as coisas fundamentais que são a base da gestão, principalmente da atenção básica, infelizmente, têm que ser deflagrados todos os dias. Então, uma coisa que a gente vai estar aí pedindo esse ano para o observatório é a questão da capacitação de pessoal das nossas regiões metropolitanas. Como eu falei no comecinho, nós temos uma estrutura que foi juntada hoje e está no departamento da Grande São Paulo. Mas nós estamos com o apoio do secretário Polara, do secretário adjunto, tentando montar equipes que vão voltar para as regiões metropolitanas, técnicos. Então, financeiro, recursos humanos, patrimônio, continua tudo numa estrutura só. Mas os técnicos, nós temos a intenção de fazê-los voltar para a região. Porque na região ele pode estar num território que ele possa ir lá e olhar, né? Como relatou outro dia a Iraci, nós temos informações que para nós no papel tá ok. Então tem ginecologista, lá tem. Aí a Iraci vai visitar a unidade, tem o consultório sim, mas não tem a perneira da mesa. Então, nunca ninguém usou aquela mesa, né, gente? Então, são as coisas do dia a dia. E só quem está no território tem a oportunidade de lembrar ao gestor que é prudente que tenha a perneira, né? E que seja usada, e etc, etc. Então, essas equipes devem voltar para os seus territórios. Nós até já fizemos uma seleção prévia de pessoas, né, que até pertencem a esses lugares, e temos lá um esquema que foi a última lição dada para nós do DRS para fazer esse projeto que está sendo levado ao secretário. A reunião era essa semana, mas foi adiada para mais 2 semanas, semana dia 3. Então, nós estamos levando o projeto final e essas pessoas estarão em lugares estaduais, dentro dos territórios de cada uma dessas RAs, e a gente pretende que elas façam o trabalho técnico que nós não conseguimos fazer. O observatório vai entrar nessa fase, né, do projeto, porque embora sejam técnicos que nós conhecemos e que nós apostamos, na verdade, mas acho que vai ser muito importante que eles tenham um apoio e uma renovação de informações para sedimentar mesmo por que razões eu estou aqui nesse território e o que eu vou fazer aqui. Então, a nossa intenção, além das outras funções que cabe hoje à Secretaria de Estado, né, de controle, de monitoramento, as ações junto às equipes de regulação, com os hospitais, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de, com o apoio das nossas articuladores, verificar e incentivar a atenção básica nesses territórios. Que eu acho que nós vamos ter muito a fazer, porque quer seja pela alta rotatividade de funcionários, médicos e não médicos, quando tem parceiros. Pelo estado de conforto que as pessoas acabam ficando quando são não parceiros, que são da carreira e lá estão por muito tempo, de uma forma absolutamente estanque através dos anos. Então, nós vamos ter bastante coisa para fazer. Uma coisa que foi dita hoje foi da baixa resolutividade da atenção básica. E isso é verdade. Quando eu estava no município, uma coisa que me intrigava eram as
enormes filas de esperas para especialidades. E no município de São Paulo a gente tinha o território subdividido em coordenadorias e as coordenadorias em supervisões menores. E alguns supervisores eu tive a sorte de ter pessoas extremamente dedicadas ao que faziam. E em alguns desses lugares nós tínhamos um estudo de fila de espera que era muito interessante. Então, a equipe que trabalhava com a supervisora local, muito próxima dela, então não tinha nenhum obstáculo de comunicação. Então, elas ligavam para todas as 480 mulheres que estavam na fila de um determinado exame e outras especialidades. Então, conseguíamos encaixar essas pacientes em laboratórios de especialidades, e daí a pouquíssimo tempo tinha uma outra fila de espera. Aí, então a gente ia estudar por que será que tem tanta fila de espera se nós acabamos com a fila 2 meses atrás. Aí você vai olhar os prontuários e o colega realmente não dá muito conta da sua própria consulta, né? Então a gente olhava aqueles prontuários que ou não estavam preenchidos, ou NDA e assinatura, e ao dermato, ao otorrino, etc. E as patologias que, como eu contei antes, e até por isso que contei, a gente que é pediatra da rede no tempo anterior, você sempre tratou escabiose, as bacterianas, enfim, coisas passíveis de serem tratadas ali mesmo, na unidade básica. E é da unidade básica, não precisa ir para o hospital. E não precisamos fazer raio-x em todas as viroses mal explicadas e etc. Muito bem. A falta de resolutividade não eram só encontradas, porque como a gente está há muito tempo no território, você conhece até o colega pelo nome, né? Então não eram os mocinhos que chegaram da academia há pouco tempo. Eram os colegas já antigos, né? Que sabiam muito bem que isso era para ser feito ali, né? Mas talvez, como eu falei anteriormente, pelo conforto de estar fazendo há muito tempo a mesma coisa, acabava não tendo nenhuma resolução. Então, acho que nós viramos assim partidários da protocolização, que um dia há de ter, de modos que eu atendo, cumpro o protocolo, e caso não, isso pode ser um problema para mim depois. Talvez seja uma solução que a gente deva buscar, porque fica muito à vontade das pessoas que podem estar conscientes de que estão ali para fazer aquilo ou não, né? Então, o nosso usuário ficará sempre na dependência da boa vontade naquele momento. Então, não adianta nós termos as outras coisas todas resolvidas se aquele momento da consulta que ele está só o médico e o paciente na sala. Então, a decisão vai ficar por conta do médico que está atendendo. Neste momento, não há mecanismo de controle. Então, será feito ou não. Então, as nossas inúmeras filas ou de pessoas nas filas de espera para a especialidade, na época, nós fizemos um levantamento de 60% ou mais, era 60% a 70% de assuntos que podiam ter sido resolvidos na unidade. Não precisava ir para nenhum especialista. Então, são pequenas coisas do dia a dia, que você também no dia a dia acaba não registrando. Você lembra que isso existe, mas às vezes nem tem a oportunidade de trocar. Acho até importante que a gente possa ter essa proximidade com a Fundap através do observatório, porque acho que nós teremos mecanismos para poder ajudar esses municípios nessa missão, né, de recuperar as suas redes, ou pelo menos os que já têm, de melhorar a qualidade do atendimento nessas redes. Então, eu acho que nós temos ainda que investir no preparo dos nossos técnicos que também ficam conosco e que também acabam sendo assim consumidos por uma rotina que nem sempre é das mais emocionantes, né, Neide? Então, acho que nós
termos a oportunidade de fazer com que esse técnico recicle e possa arejar, digamos assim, o seu conhecimento, também é uma coisa muito importante. As questões teóricas, elas às vezes ficam tão distantes dos serviços que a gente teve muito tempo na região que eu trabalhei, nós tínhamos o programa UPIDA da Santa Casa, né? Então os meninos iam lá para atenção básica para participar dos assuntos de todo dia, né? E a gente tinha a oportunidade de ver quanto que nós já estávamos distantes deles, né? E eles também olhavam para as pessoas que ali trabalhavam como se fossem, o que será que esses caras estão fazendo aqui, né? Porque todas as condições eram negativas. Então, o questionamento que os mais jovens faziam era perfeitamente fundado. Realmente, o que nós estamos fazendo aqui? É porque aquelas equipes estavam e estão, muitos estão no mesmo lugar, acreditam que ali podem fazer alguma coisa, né? Mas acho que o conhecimento, a renovação, a presença dos mais novos, que vai de fato arejar esses ambientes e esses conhecimentos, é um estímulo. Então, a gente sempre fica fazendo questão de não perder essas oportunidades de renovação. A abordagem do Sala, quando ele estava falando das questões dos indicadores, né, da história dos dados, que um dia se interrompeu e se perdeu. A gente estava na rede nessa época, na rede, mas não no atendimento, a gente já era gestor. Mas eu lembro que isso foi, de fato, uma catástrofe na época. E, de fato, foi um marco. As pessoas que trabalhavam com os indicadores na época ficaram extremamente frustradas pela perda de dados, e não foi pouca coisa, né, Arnaldo? Então, eu acho que a sua intervenção foi muito boa, no sentido de também não mascarar um trabalho que está de qualidade tão boa, né, e tão interessante que os meninos aí fizeram. E acho que a sua intervenção foi mesmo oportuna. Então, gente, é um pouco isso só que a gente queria contar da nossa realidade. Acho importante o serviço se aproximar das academias de modo geral, e que isso vai trazer, eu sempre brinco, que vai trazer mais a vida real para o teórico e mais teoria para nós que somos do serviço, né? Então, acho que essa troca é importante e a gente agradece a oportunidade da Fundap de estar aqui conversando com vocês hoje, fazendo uma pausa na rotina. Obrigada. Muito obrigado, doutora Vânia. E acho que não precisa nem estender muito para perceber, e quando eu brinco com ela, que ela é uma sobrevivente, né? Porque é exatamente isso que ela estava colocando. É chegar na secretaria e descobrir que estragou vacina em tal bairro porque roubaram o fio, né? Que é o fio de eletricidade. E aí a geladeira ficou sem eletricidade e sumiu. A hora que acabou de ver isso, eu brinco com a Neide, né? Lá na DRS1 é assim, é um susto por hora, entendeu? Quer dizer, cada hora você tem um susto de um assunto diferente que está acontecendo. É o deputado que quer comprar equipamento, que vem o processo para responder em meia hora, vem não sei o que não sei o que, tudo cai no DRS1 e as pessoas ficam todas correndo, feito umas malucas lá, né? Então é muito agradável, muito bom que a gente consiga sequestrar esses técnicos para trabalhar aqui conosco pelo menos uma manhã, né? Para ter uma folga de lá. Muito bem. Complementa as observações que tem em relação ao trabalho, e daí nós abrimos para que vocês possam se manifestar também. Bom, obrigado pelo convite. Deixa eu iniciar, já devido ao passar do tempo, complementar as coisas que já foi apontado e colocar ponto de vista e a utilização do dado de SAP lá no nosso dia a dia, tá? Só que eu já só coloquei a sigla aí, porque eu acredito que a palavra internação por condições sensíveis à atenção primária não está certo. Ao meu ver, deveria ser internação por condições sensíveis à adoção da política pública. Porque os dados que vocês apontaram, né, que
a ISAP proporciona para nós é descrição da política que está sendo adotada em cada lugar. Não é da atenção básica, é da política que está sendo adotada. Tá? Isso eu vou explicar no decorrer aí. Aqui eu só tinha trazido para poder apontar o que o Arnaldo colocou, que em 2008, né, teve toda a mudança de tabela e fez com que tivesse a queda em todos os sentidos, inclusive de internação, tá? De todas as internações. É por causa da tabela e uma forma de informar a IH. E, ao mesmo tempo, eu queria colocar para vocês que cada oscilação que teve nos dados ao longo do ano tem uma história a ser contada. Tá? Por exemplo, vocês apontaram que estranha-se muito na Tietê, diminuiu em tal ano, aumentou em tal ano, tudo tal. Nós não podemos esquecer que, ao longo da implantação do SUS, tá, desde 1990, teve a questão da municipalização, teve questão de descentralização, de gestão, tá? Nesta descentralização, ao Tietê, por exemplo, nós tivemos vários pequenos hospitais que estavam sob gestão estadual, que foi descentralizado a gestão para a gestão municipal, os hospitais, principalmente os pequenos hospitais que já tinham pouca resolutividade e que foi passado para a gestão municipal, e isso fez com que tivesse alteração no faturamento, bem da verdade. Tá? Então, essa questão pesou bastante na situação das AIHs. Outra coisa que eu trouxe aqui, que no texto de vocês, eu não observei a evolução dos leitos hospitalares. Tá? E aí vocês devem estar perguntando por que tem um buraco aí no 2010. Em 2010 aconteceu o seguinte, eu tentando trazer esses dados para vocês, e aí deu crepe no meu computador. 2010, simplesmente deu 1 milhão e não sei quantos leitos. Eu falei assim, não é possível. Nenhum momento teve um acréscimo tão grande e tudo tal. E como não deu para me consertar o CNV do Tabuin, então eu preferi apagar, deixei em branco. Tá? Mas a evolução do número de leitos, né, cirúrgico, obstétrico, clínico, pediátrico da região metropolitana foi isso daqui. 855.362 em 2008. Por que eu trouxe só de 2008 para cá? Porque os dados, né, que consta lá no DataSUS, o de 2000 dado está mais fácil. Né? Eu não queria esquentar tanta cabeça, tá tentando resgatar de 2000 para cá. 2008 está mais coerente para nós. Tá? E aí vocês podem ver que 2011, 2012, tudo tal, tem baixa aqui. Né? 2011, por exemplo, 982.254 leitos, aí abaixa para 965.000, abaixa a 63.330. Neide, eu tenho uma dúvida. Hã? Eu estou com dúvida agora. Pode falar. Esses números correspondem a leito físico, leito dia? Físico, aquela que está não complementar. Leito total cadastrado no CNES. Região metropolitana. Pegando público, privado, pegando tudo? Não, só o que presta serviço para SUS. Tá? E aqui, no 2013, a partir de ano passado, nós temos feito um grande movimento, pelo menos na região metropolitana, de atualizar o CNES. Quer dizer, está expurgando aquilo que não está funcionando. Então, provavelmente, em 2014, esse dado vai ser menor. Eu estou achando realmente muito alto esses números, em todo caso, queria entender. E temos
temos descoberto que temos quase 5.000 leitos voadora. Tá? Então, realmente, esse dado vocês estão achando grande, e está grande mesmo. Nós estamos expurgando, limpando o Quinés. Tá? Isso tem interferência na internação. Tá? Aí, logicamente, interferência no ISAP. Tá? Aqui eu trouxe, como vocês fizeram até 2010, tá? A minha curiosidade era tão grande que eu resolvi levantar até 2013. Tem algumas diferenças com o que vocês fizeram. Tá? Até tentei falar com o Rubens, mas não conseguimos ontem. Então, eu trouxe o que eu tinha. Tá? E aqui, a gente vê que ainda nós temos, daqui é o número absoluto. Tá? Deixei só tracejado ao verde clarinho aquilo que chama a atenção da gente. Tá? Vocês colocaram muito mais em taxa, em porcentagem, tudo tal. Eu trouxe o número absoluto, porque o número absoluto chama mais a atenção da gente. Né? Por exemplo, o grupo 1, né, que é das doenças preveníveis, imunização em condições sensíveis, tá? Teoricamente, a gente classifica essas as internações em internações sensíveis, internações preveníveis e internações que não deveriam ocorrer em 3 grandes grupos. Esses 3 grupos, tá, por exemplo, o grupo 1, que é de imunização, que ainda acontece tudo aquilo. E o que chama a atenção da gente é que, em 2013, ainda está 3.710 internações. Tá? E depois nós temos asma, tá? Que também é um dado que, se a gente recordar um pouco, a asma ganhou um bom peso nas AIHs antes de 2008. Por quê? Os hospitais de pequeno porte, que têm pouca resolutividade, que precisava internar para poder faturar, para ter número de AIH, colocava-se como asma aqueles casos de gripes. Porque a remuneração de gripe com asma pagava-se muito mais. Tá? E asma não precisa de comprovação para dizer que era asma. Não precisa do raio-x. O bronquipneumonia precisa da comprovação do raio-x. Quando for algum auditor, vai ver que está lá, BCP, tem que ter raio-x. Asma, não precisa ter raio-x. Tá? Então, teve essa interferência e ainda continua do mesmo jeitão aí. Diabetes mellitus, tá? Consequência de diabetes. Né? Então, é uma outra coisa que tem grande número aí que não abaixa de jeito nenhum. Outra coisa que eu deixei apontada é em relação a doenças relacionadas ao pré-natal e parto. Tá? E eu gostaria de estar comentando um pouco, no slide seguinte, eu trouxe aqui um exemplo de um município, né, que eu conheço, dentro da grande São Paulo. Não dá para analisar só de um hospital, mas sim, precisa analisar o município como um todo e como é que faz a internação ao redor. Né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de um município X, que dá mais ou menos 120 mil habitantes, do qual teve 17,08% de internação por doenças sensíveis. Né? E a cobertura de atenção básica desse município, pela atenção básica tradicional, como o Arnaldo colocou, tem 44% mais ou menos de cobertura e 33% de cobertura por equipe de saúde, da estratégia de saúde da família. Tá? Então, eu acredito que não é tão ruim esse município em relação à cobertura de atenção básica. Tá? Mas
tem 17,08% de internação por doenças sensíveis à atenção primária. E aqui, nota-se que este hospital tem 30 leitos de clínica médica e 6 leitos de pediatria. Tá? E eles conseguiram ter esse resultado aqui, do qual é meio assim, discutível. Né? Este hospital não interna... Cadê? Aliás, vamos rodar aqui. Tá? Vamos ir grupo 1. Não internou nenhum paciente com doenças previstas por imunização. Mas ele internou no vizinho, no hospital vizinho. Aí eu fui abrir o que é. Né? Era um caso de coqueluche e um caso de TB. Aí a minha curiosidade era tanta que eu liguei para grupo de vigilância epidemiológica regional para perguntar: escuta, no WebTB de vocês consta a internação desse município em tal hospital? Aí ela foi ver tudo tal, falou: não consta. Então, se não consta no WebTB, isto significa que não foi notificado. Então, como é que o pessoal da atenção básica vai fazer a investigação? Né? Então, a utilização, aqui eu aponto um ponto da não integralidade da utilização dos dados do sistema pelo todo o grupo, por falta de notificação pelo este hospital aqui, que é o vizinho desse daqui. Tá? O WebTB para tuberculose. Para coqueluche, o Sinan. No Sinan, o coqueluche estava notificado. Entendeu? Então, a gente também vê que não é por total falta de envolvimento dos hospitais. Né? Aqui no grupo 19, que a gente considera tanto o grupo 1 como o grupo 19, que não deveria estar internando. Né? Aqui teve 3 casos de sífilis congênita e os demais por infecção urinária das gestantes. Tá? Aí, novamente, eu perguntei: Sinan, esse sífilis congênita está sendo notificado? Não encontrei nenhum caso de sífilis congênita notificado. Entendeu? Então, é uma coisa que a necessidade de sincronismo, necessidade de integração, necessidade de comunicação dentro, né, tanto hospitalar, tanto como na atenção básica, se não tiver notificação e também se não tiver o sincronismo, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, eu acredito, uma das limitações, né, seria esse dado. Uma outra coisa em relação a este hospital X, desse X município, é considerado um dos que mais interna por ICC no Brasil. Embora ele não tenha nada, ele não tem nenhum... Se tiver eletrocardiógrafo, é muito. Tá? E temos ICC em grande número e também células vasculares. Então, esse hospital, embora já esteja municipalizado, já esteja... sim, eu sei que o grupo de lá, eles tentam trabalhar direitinho, está de olho, mas continua com o mesmo hábito de internação, fazer faturamento por método antigo. Tá? Ninguém sofreu ICC nem cerebrovascular. São casos anteriores.
né? É reincidiva, é internação, porque teve o fundo desse diagnóstico, né? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é da necessidade também de conhecer cada histórico de cada hospital, né? Porque cada hospital tem um costume, um padrão de internação que não é padrão para todo toda a região. Tá? O que mais que eu posso colocar aqui? Infecção urinária a gestantes, né? Que tinha que ter um mecanismo de que o pessoal que faz o pré-natal... e outra coisa, este município tem 88% de gestantes que realizam mais de 8 consultas. Tá? E ainda tem tudo isso daqui. E uma outra coisa que eu esqueci de colocar e de trazer, a porcentagem de prematuridade deste município também, né? Então, tem os dados que a gente tem, nós temos dados, nós temos sistema, nós temos tudo quanto é coisa necessária. O importante é que nós não estamos perdendo essa chance e não estamos analisando como deveríamos analisar e utilizar esses dados. Tá? Estamos com essa dificuldade. Aqui, uma outra coisa que eu queria fazer e que não deu por falta de dado de algumas coisas aqui, é o CIOPS, que o Dr. Pedro colocou no início, né? Nós temos trabalhado bastante conjugando CIOPS e ISAP, essas coisas toda. E eu estou super curiosa em querer saber como é que vai ficar ISAP de 2013, 2012 e 2013. Por quê? Se a gente verificar, aqui são os municípios da nossa região, e daqui é o CIOPS, despesa per capita de cada ano. Tá? E aqui nesta coluna, com esta coluna, tá? A gente verifica que tem alguns municípios que diminuíram a despesa com saúde per capita. Tá? E violentamente. Não é questão de R$10, R$20 per capita. Nós temos aqui um município que diminuiu R$591 per capita ano. E temos um outro aqui. Cadê? Diminuiu R$912 per capita ano, durante o ano. Então, se é que ISAP tem alguma coisa a ver com a despesa, deve aparecer em 2013. Entendeu? Esse pareamento, eu acho que seria interessante, já que vocês colocaram a renda per capita. O do CIOPS, na nossa região, o único município que não aparece, já que tem o pessoal do Santo André aqui, o Santo André foi o que não aparece no CIOPS, no resultado, tá? Mas todos os outros estão informados. E uma coisa que eu acho que, por minha curiosidade novamente, vou perguntar para o pessoal de Barueri se não teve erro na inserção, porque se você teve R$912 per capita de diferença, deve ter tido alguma desestrutura total. E não ouço isto da região. Tá? Eu sei que o pessoal diminuiu em algumas coisas, total, mas não diminuiu em recursos humanos, não diminuiu em nenhum programa. Então, eu acho que seja erro na informação. Mas os nossos grandes
né? Todo esse vermelho é o pessoal que diminuiu o gasto per capita, tá? Do qual eu acho que vai ter grande interferência também no resultado de ISAP. Tá? Bom, se a gente continuar falando do tal, tem monte aí, mas eu gostaria de deixar assim, essa contribuição da nossa parte, né, da necessidade de, se a gente quer resgatar, quer explicação de todas as curvas, cada lugar tem uma história a ser contada. Tá? E outra, eu acredito, da necessidade de estar comparando com os CIOPs, se pudesse, né? Se entrar dentro do escopo de vocês, seria interessante. E outro seria a da utilização desses dados pelo nível local, que eu acredito que nós estamos pouco utilizando, poderíamos estar melhor utilizando para poder fazer um planejamento adequado. Era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. Então, quero agradecer a Neide pela exposição, do que ela coloca, e óbvio que sempre com as duas coisas importantes, né? Lembrar sempre da questão da utilização da informação para melhorar a gestão, e isto só é possível com essa utilização em nível local, né? Porque cada município, cada área, cada especialidade tem a sua peculiaridade ou a sua circunstância que em nível central a gente acaba não tendo, não sabendo. Então, é preciso pegar esses dados, olhar em nível local e aí procurar explicação com quem está fazendo a gestão lá no local. Se a pessoa tem conhecimento, primeiro se conhece essa informação, segundo, se tem erro de registro da informação nas bases de dados, como o caso aí do CIOPS, muito provavelmente Barueri deve ser erro de informação, né? E na sequência, bom, já que informou direito, é isso mesmo? Bom, e agora? Como é que fica, né? Vamos daí para frente, vamos usar isso para poder fazer gestão, que é o que mais importante. E para nós aqui do Observatório, nós servimos o tempo todo como uma instância de apoio para o DRS1 poder ter uma melhor gestão. Quer dizer, então, sempre passamos essas informações para o DRS1 para que possa utilizar isso nas suas reuniões de colegiados de intergestores de gestão, né, nas suas CIRs, nos seus colegiados intergestores regionais. Muito bem, dito tudo isso, fica aberto agora a palavra para vocês e tem um microfone, é importante que vocês falem no microfone, porque está sendo gravado, tá, tudo mais. Então, eu pediria aí a ajuda do Rubens, de alguém, do Edu, que pudesse estar passando para quem tivesse a fim de fazer uso da palavra, está aberto para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Dúvidas, esclarecimentos, acho que as pessoas que fizeram a exposição, os alunos que prepararam o trabalho, estão à disposição para tentar dialogar com vocês. Bom dia, boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Mário Maia Braco, eu sou coordenador de pesquisa do Hospital do Boi-Mirim. E nós estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa que dentro do edital PPSUS, que é no eixo de gestão de redes de atenção à saúde. E eu gostaria, a gente veio aqui justamente porque é sobre condições sensíveis à atenção primária, né? A gente está, na verdade, desenvolvendo um projeto que baseia uma estratégia de comunicação entre o hospital e 18 unidades básicas de saúde da região, para que os profissionais possam trocar informações sobre os pacientes comuns, e uma estratégia de capacitação para esses profissionais, tanto das UBSs quanto do hospital, para que a gente possa gerar aquilo que a doutora Vânia colocou em relação à utilização de protocolos, né? Tem guias para que os profissionais de saúde possam ter uma resolução melhor, tanto no nível da atenção básica quanto no hospital. E foi muito enriquecedor, né? O trabalho de vocês, estão de parabéns. Eu acho que, como um grupo que está começando aí, orientado pelo professor Álvaro, que é realmente muito bacana de ver que as pessoas estão desenvolvendo um trabalho de qualidade e propiciar, né, parabenizar a Fundap, né, o Observatório, para ter essa oportunidade de ter essa reunião aqui, né, de a gente poder discutir
esse assunto que é relativamente novo, né, do ponto de vista de discussão de saúde pública, né, para a gente ver como é que esse sistema possa realmente funcionar da melhor maneira. Então, na verdade, ele foi muito enriquecedor para a gente, que nós vamos agora utilizar essas informações, né? Se a gente puder contribuir também em alguma coisa, nós vamos trabalhar um pouco nas questões que foram levantadas aqui pelo Arnaldo, né? Se me permite chamar assim, em relação a perguntas que não estão respondidas, ou seja, que o indicador ele não tem a sensibilidade suficiente para que a gente possa explicar toda essa evolução, mas dentro do contexto do Brasil, né, que a gente tem poucas informações a respeito, sobre as condições sensíveis à atenção primária, eu acho que é uma contribuição de altíssimo valor. E algumas perguntas em relação a esses claros, né, esses gaps aí que a gente não consegue responder pelo trabalho que vocês fizeram, eu acho que a gente vai poder responder um pouco nessa pesquisa que está se iniciando agora. A gente começa a coleta de dados a semana que vem, a gente vai acompanhar uma coorte de pacientes por 1 ano, e vamos avaliar as taxas de reinternação por condições sensíveis à atenção primária, já que a gente vai selecionar esses pacientes na internação. Então fica aqui um pouco a divulgação desse trabalho que está se iniciando e convidando quem quiser contribuir, quem quiser acompanhar. Como o PPSUS ele é coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde aqui em São Paulo, né, nessa aproximação entre os pesquisadores e os gestores, a gente vai ter um acompanhamento de alguns gestores da própria secretaria junto a esse trabalho, inclusive no curso de capacitação dos profissionais, que é um curso de educação à distância, que a gente vai fazer em parceria com o Hospital Albert Einstein. Então, fica essa mensagem aí, parabéns a todos. Boa tarde a todos, meu nome é Iraci, né? Eu sou articuladora da atenção básica da região de Mananciais, e eu só queria dar um depoimento para poder mostrar para vocês como que é difícil, né, como a doutora Vânia falou, colocar na agenda do gestor a questão da atenção básica, né? Então, por exemplo, ontem eu estava numa reunião com a atenção básica, né, e a gente estava analisando se os municípios estão fazendo teste rápido para HIV e sífilis, né? Aí, assim, dos 8 municípios que eu tenho, em sua maioria, ninguém está fazendo, em 100% das unidades, o teste rápido para HIV e sífilis, né? E aí, quando você chega e pergunta, mas por que você não está fazendo? O que acontece? Ah, não tem geladeira para guardar o teste, né? Ah, bom, mas então vamos pedir para o secretário comprar geladeira. Não, mas não tem espaço na unidade para colocar a geladeira. Bom, mas então como que nós vamos resolver, né? O Estado, há pouco tempo, fez o Qualis UBS2, que propunha a ampliação, né, das unidades. Ah, mas a unidade não é própria, é alugada, a gente não pode investir. Então vai chegando uma hora que você olha, você tem vontade de pegar sua bolsa e ir embora, porque não tem saída, né? Porque nada pode, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Aí, a pessoa que está na articulação da atenção básica municipal tem até boa vontade, mas qual é o espaço que ela tem junto ao gestor, né? Porque, então vamos comprar um frigobar. Ah, mas a caixa que vem o teste rápido da sífilis é muito grande, não cabe no frigobar. Então, é muito difícil a gente conseguir reverter essa assistência da atenção básica, esse crescimento que teve, que eu acho que teve sim um crescimento de unidades básicas de saúde, mas as condições que esse crescimento se deu, hoje ele já não responde mais para a necessidade da população daquele território. Tá? Era só um depoimento. Perfeito. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina. Eu sou estatística e epidemióloga, trabalho no Hospital Albert Einstein e no Hospital do Boi-Mirim. E, como estatística, eu gostaria de fazer algumas sugestões às análises que foram feitas e levar em consideração também algumas ressalvas que foram colocadas aqui, né? Como, por exemplo, a doutora Neide falou do número de leitos, eu acho que é uma informação muito importante, porque numa cidade como São Paulo, você aumenta o número de leitos, você aumenta o número de internações. E, em consequência, aumenta o número de CSAP.
Então, a observação que eu fiz é que quando vocês analisaram as correlações das taxas com a cobertura, vocês poderiam, ao invés disso, ou em complemento a isso, fazer as correlações também da proporção de XAP com internações em geral. Porque aí você consegue controlar essa variação no número de leitos. Né? Então, outra coisa que pode acontecer é a unidade básica indicar mais internações. Então, você está tendo uma maior cobertura, você está tendo mais indicações, mas em geral, né? Seja de condições sensíveis ou não. Então, quando você faz a análise da proporção, você tem uma medida que é mais fiel ou que, de alguma forma, controla essas variações. Então, faria a correlação da proporção com a cobertura. Outra coisa, que foram feitas algumas ressalvas em relação ao número de A e H. Né, eu, como usuária do DataSUS, né, que vou lá e uso as informações do DataSUS, eu sei que, além do AIH, você tem número de internações por local de internação, número de internações por local de residência. Eu não sei se a fonte dessas informações de internações é a mesma fonte do AIH. Mas, se vocês acharem que vale a pena, poderia, talvez, comparar, né, se varia. Como há ressalvas A e H, talvez até tenha ressalvas também a esses números de internações. Mas eu acho, se fosse eu acharia que valeria a pena investigar isso. E outra coisa, quando vocês levarem em consideração apenas as internações realizadas pelo SUS, mas vocês estão considerando nas taxas toda a população. Então, outro aspecto é que, assim, se vocês não estão considerando as internações na saúde suplementar, o certo seria, talvez, não levar em consideração a população atendida pela saúde suplementar. Eu não sei se isso é possível, eu não sei de onde que viria essa informação. Mas outra possibilidade seria considerar todas as internações, não apenas a do SUS. Né? E isso eu sei que o DataSUS também provém. Então, eram essas as sugestões. Obrigada. Você quer responder alguma coisa? Não, contribuições estatísticas sempre são importantes para a gente, até porque a gente está começando ainda. Como assim? O trabalho foi muito assim, a gente andava 2 passos, voltava 1, aí andava mais 1, aí andava 2 e voltava. Primeiro a gente pensou, vamos fazer só a taxa. Depois a gente viu que a taxa ia ter esse viés. Então vamos fazer a proporção. E a proporção mostrou estabilidade até. Ela começa a 14 e fica 14. Então as internações, apesar de ter aumentado o número, elas acompanharam o crescimento das outras internações. Então, assim, não é que ela cresceu dentro do conjunto de internações, ela manteve estável, mas o número subiu, como as outras também subiram. Em relação às internações para condições sensíveis em hospitais privados, eu não sei como tirar de hospitais privados essa separação. Eu teria que dizer pelos 74 CIDs. Então não tem como tirar. E usar como população só de saúde suplementar não dá, porque as pessoas usam os dois, entendeu? Muita gente que tem saúde suplementar usa o SUS o tempo inteiro, principalmente até para internação, muitas vezes. Né? Mas, assim, a gente aprendeu muito nessa coisa de fazer a estatística, voltou até chegar ao máximo que a gente conseguiu, mas com certeza foi um primeiro trabalho, a gente usou o Tabuin pela primeira vez com a ajuda do Rubens, mas foi um grande aprendizado e várias coisas, quando terminou o trabalho, aí fica... Podia ter feito isso, mas aí é isso mesmo. Vamos para os próximos. Obrigado. É só para um esclarecimento, meio brincadeira, provocação aqui para o Álvaro, que é o seguinte, esses alunos são alunos do Álvaro para que ele sentasse no micro para eles, numa sala de micros, e ensinasse como é que entra na base de dados. Essa era a tarefa dele. Só que, ao invés dele fazer isso, o que ele fez? Ele inventa essa história aqui, que nos ajuda a todos, né? Põe o Rubens para ensinar Tabuin para eles, não sei o quê, que é o nosso grande ninja, e ele dá essa oportunidade dessas pessoas fazerem um trabalho muito mais amplo do que aprender a entrar na base de dados. Ele entra na base de dados com uma finalidade, com um objetivo, com uma pesquisa. Então, na verdade, o que ele está dando o curso dele, que seria entrar nas bases de dados, é muito, muito, muito além do que seria a responsabilidade dele fazer. Enriqueceu o aprendizado no sentido de entrar na base de dados, fazendo uma pesquisa para valer e criticando essa pesquisa e aprofundando. Acho que nesse sentido é muito positivo o que o Álvaro tem feito com essa molecada aí. Bom, está aberta a palavra aí. Mais alguém gostaria de fazer uso?
Tem mais duas pessoas. Então, ela primeiro pediu, depois o... tem mais lá no fundo também. Tem mais terceira pessoa lá no fim que se inscreveu. Bom dia, né? Nós somos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e nós trabalhamos também com condições sensíveis, mas especificamente relacionada à tuberculose, né? As formas clínicas da tuberculose sensíveis à atenção primária. E aí, um dos pontos que talvez possa contribuir nas reflexões do grupo e que nós estamos relacionando na tuberculose, que o professor Arnaldo falou, é que essa determinação das doenças, ela não é uma determinação mecânica e pode estar sofrendo interferências de diversos fatores, né? E aí, na tuberculose, a gente relaciona isso com as questões sociais e as características geográficas desses territórios que podem estar interferindo nas internações pelas formas clínicas da tuberculose sensíveis à atenção primária. Então, talvez... eu estava pensando aqui, discutindo um pouco com a Marcela, que em algumas regiões, não sei, também não sou daqui, né, de São Paulo, e algumas características dessa região, seja social ou geográfica, podem estar interferindo, talvez, no aumento de determinada doença em uma região que não em outra. Então, pensar um pouquinho nessa questão da determinação social e geográfica. E só assim, essa pesquisa de tuberculose nós estamos desenvolvendo em vários municípios, né? No caso, o meu, mais relacionado ao meu projeto de doutorado, é no município de Natal, mas temos também no cenário de Ribeirão Preto, Maranhão e Manaus. Obrigada e parabéns pelo trabalho, foi muito enriquecedor também para nós. Obrigada. Eu só queria, assim... complementar alguma coisa que já foi dito, que assim, como auditor que eu trabalhei, assim, as AIHs, elas são sujeitas a imensos erros, né? Assim, 2008, né, Arnaldo, professor, o SIGTAP foi assim uma hecatombe, né? A gente olhava aquilo e assim não dá nem para você imprimir, são volumes imensos, você só tem como consultar pelo sistema e ninguém sabia fazer, era horrível, a gente não foi capacitado, foi horrível essa transição, os dados são péssimos, quando o Arnaldo falou... Tá falando só de dado péssimo, só de 2008, pelo amor de Deus. O Arnaldo foi gentil, que ele falou assim, olha, esse dado aí até que eu gritei aqui, não é bom. Porque, assim, deslocar, acho que arruma uma coisa melhor. Agora, assim, quando você vai auditar a IH, ela é para faturamento, desde lá do tempo da GH, lá que não era SUS, era tudo faturamento. Então, a lógica é outra. E é difícil arrumar esse outro dado. E, assim, fora o que tem de glosa, o que não passa da IH, teto de financeiro, não sei o quê, não passa um monte de coisa. Então, esse dado é o que tem, mas ele não é bom. É isso que a Deide está aqui falando, né? O Arnaldo já tinha falado, mas realmente, o dado não é bom. Eu não sei aonde dá para achar um outro dado, talvez. Aí o Álvaro, aí o professor Pardal, aí, que sempre bola umas coisas aí diferentes, né? Mas seria legal se tivesse até uma base de comparação com outro dado, talvez, com o que é feito na IH. A IH, ela dá um monte de informação que você tem que fazer igual a Neide fez, ir atrás, pesquisar, que eu já falei até em particular para você, os controles de doenças da Covisa, tem doenças lá que tem os protocolos que tem que informar, mas também tem furo, que ela foi lá e viu que não tinha sido notificado, né? Então, tem que pensar formas alternativas, mas o trabalho é excelente, gente. Bola para frente, tá? Meu nome é Geisa, eu sou articuladora da atenção básica do DRS1. Eu só queria contribuir, né, que a gente está lá na casa, né, dos gestores, né, nos municípios, e eu vejo, pelo que vocês falaram, né, algumas intenções como escolha do modelo da atenção básica pelo gestor. Então, por mais que a gente estimule, né, oriente, faça o apoio no município, é o gestor que tem autonomia.
É o gestor que escolhe, né, e tem autonomia para dizer que tipo de gestão, né, que tipo de modelo de atenção ele vai implantar no município dele, ou se vai dar andamento ao que já estava, se vai mudar, se vai fechar tudo, como já aconteceu no município que mudou a gestão ano passado, né? E ele chegou querendo transformar todas as unidades básicas de saúde em pronto atendimento. Porque ele não tinha muito entendimento, vamos dizer assim, do que era atenção básica. Graças a Deus isso não aconteceu, mas foi difícil. Eu quase tive uma parada cardiorrespiratória lá quando eu soube dessa hipótese, né? Você imagina, 3, 4 anos trabalhando para qualificar a atenção básica, mudou o gestor, não, vamos acabar com a atenção básica, né? Outra coisa é a questão da utilização do recurso financeiro que esses municípios têm. Uma capacidade técnica, eu vou dizer assim mesmo, né? O Estado repassou um recurso, né, há 2 anos atrás, e eu vi qual foi a dificuldade desses municípios utilizarem um recurso. Então, foi repassado 240 mil para alguns 360 mil para compra de equipamentos, né, para atenção básica, né, e eles não conseguiam gastar esse dinheiro, né? E qual a minha surpresa? Toda vez que eu chegava lá, ligava, mandava e-mail, perguntava por telefone pessoalmente, não gastamos ainda. Está na contabilidade, está com o contador, está na prefeitura, né? E em cada momento esse recurso estava em um lugar para poder autorizar o uso desse recurso. Então, essa dificuldade também, que eu diria técnica e de gestão, né? Outra coisa é o município trabalhar com essa lógica que você falou, Pedro, da lógica dos problemas de saúde, né? A gente vê isso nos planos, que quem abrir lá o SARG-SUS e ler o plano que eles têm, o RAG, né, que tem município que nem colocou no sistema o RAG do ano passado, né, tem município que estava de 2012 colocando agora. Eles têm uma lógica ainda, por mais que a gente converse, por mais que a gente orienta, a lógica de procedimentos, né, do quantitativo e não do qualitativo. Então, se você pegar os planos, você vai ter o entendimento de qual seria a lógica do modelo de atenção que eles têm, né? Então, colocar que faz tanto, que ganha tanto e que gastou tanto, né? Da questão do investimento. E a questão também, diretamente à atenção básica, eu vou pontuar uma coisa, que é a questão da supervisão da atenção básica. Eu acho super importante o olhar que esse gestor tem, que está ali diretamente ligado à atenção básica, chamado de coordenador, representante da atenção básica, e não o secretário de saúde só, como ele vê a atenção básica e como é que ele lida, né, com as dificuldades e a diversidade das unidades básicas de saúde, desde a questão da infraestrutura, né, da unidade, que você tem unidade lá que tem 1 sala, 2 salas, 3 salas só, mas não tem pessoal para atender, que fecha tarde, e que quando está aberta é só falar, aqui não tem isso, né, só em outro lugar. O número de unidades que a gente tem não é pouco, né? Eu acho que em número, em quantidade de prédio, vamos dizer assim, ele é suficiente a estrutura. O que acontece é que a gente não tem o serviço atuando como deveria, né? Então, não tem médico, fecha a porta. Não tem enfermeiro, não atende, né? Então, fica só uma porta aberta para dizer que não tem serviço lá dentro para atender, para dar acesso e dar resolutividade. Outra coisa é a questão do salário, né, dos médicos, foi falado aqui, a questão da dificuldade dos médicos. Eu acho que isso é uma realidade, que a gente tem essa dificuldade de manter os médicos, independente se é recém-formado ou se é ex-experiente, mas a questão salarial eu acho que pega muito, né? O troca-troca, né, de município, né, que se pagar sem contar mais ali, ele pega e vai embora e larga ali. E a questão da carga horária também, né? Então, na atenção básica, principalmente quando se escolhe a saúde da família, você dificilmente encontra médicos que queiram cumprir 40 horas e ter aquele vínculo com a comunidade ali no município. Então, acaba sendo feito alguns acordos que não é compartilhado por nós, é claro, né? Mas que a gente entende que não é viável. A política nacional até entendeu isso, né?
de 2012 para cá, colocando lá a possibilidade dos gestores colocarem 2 médicos, 3 médicos, 4 médicos, né, para poder atender às 40 horas. Mas eu acho que isso é um ponto importante para você fixar o profissional e dar essa resolutividade, né, lá na porta da atenção básica. Os encaminhamentos aos especialistas, que nem sempre tem a contrarreferência, né, que a atenção básica, ela, depois que vai para a especialidade, ela passa a ser da especialidade esse usuário, ele não volta mais para a atenção básica. Eu acho que é um ponto que a gente tem que trabalhar. E a questão é voltada para o procedimento, a capacidade técnica, né, não do gestor em si, a capacidade técnica versus gestão, né, para poder dar conta de todos esses entraves que a Neide, que a Vânia e acho que algumas pessoas já falaram, que é o apagar incêndio todo dia, né? Todo dia tem uma portaria nova, todo dia tem um recurso novo, né, que o gestor quer reinserir no seu recurso próprio, e ele não consegue dar conta de gastar e devolve esse recurso depois, tanto para o Ministério e até para o próprio Estado. É isso. Obrigada. Acho que é bom parar, né? Porque se colocar mais alguns problemas, as pessoas desistem aqui. Então é o seguinte, nós temos mais o professor Álvaro inscrito e eu gostaria de estar propondo que nós encerrássemos por aí, se vocês estiverem de acordo. Estaríamos encerrando praticamente dentro do que nós combinamos. Pode ser? Tudo bem? Então, professor Álvaro, depois eu dou os últimos recados e a gente encerra. Bem, não, era só assim, agradecer muito todas as contribuições. E eu acho que foi muito interessante, eu acho que a gente colocar na discussão essa questão da unidade básica tradicional, atenção básica tradicional. A fragmentação do sistema de saúde está tão grande, com a entrada de novos atores e, né, o pessoal criando, né, eu ouço às vezes atenção, unidade básica integral, é isso que está chamando? Unidade básica integral. Né? Antigamente ela era integral, depois ela deixou de ser integral, ficou semidesnatada e agora, né? Quer dizer, então está se inventando muita coisa, tem muita gente entrando na história, né? Só para contar uma história, o problema das pessoas que nem o Pedro, que já passaram de uma certa idade, né, é que elas contam muitas histórias. Eu também já estou chegando lá. Então, tinham esse problema da geladeira que você levantou. Nós tínhamos quando começou, quando eu fui vacinado, não era nem, eu era criança, tem um cara na minha cidade chamado Nicolino Maziotti, que ele criou uma geladeira chamada Mednic, que era o Nicolino era da minha cidade, eu fui vacinado para varíola no Centro de Saúde do Nicolino, Rio Claro, na cidade de Rio Claro. Né? Então o Nicolino Maziotti fez uma geladeira, que ele botou o nome modestamente de Nicomed, que era de Nicolino e medicina, que ele inventou, porque você tinha o problema da rede de frio, que tinha um secretário que falava rede de frios, aqui todo mundo ria, mas é a rede de frio no singular, né? Você tinha esse problema, né? A falta de termômetro de máximo e mínimo e tal. Então, me surpreende, mas não me surpreende, né? Porque, na verdade, a história ela se repete, sempre como farsa, a história não é uma linha reta, é assim, né? Vai e vem, que nem eu trabalho, né, Guilherme? Vai e vem, para e volta, né? Então, acho que é assim. Então, essa complexidade, ter sido trazida essa complexidade, né, como reflexão, e até a oportunidade da gente pensar nisso, como é que essa história, eu acho que o Arnaldo foi extremamente feliz, né? Você tinha uma história aqui, né? Você tinha uma rede, e aí apareceu um monte de gente trabalhando, apareceu o programa de saúde da família, tudo misturado. Como é que a gente estuda isso? É extremamente... Eu acho que quem vai começar a responder, desculpa, eu não captei o seu nome, o Mário, né? A equipe do Mário, a partir do momento que ele trabalha com dado primário. Se você trabalhar com dado primário, a vida, né, clareia completamente, né? Totalmente claro. Trabalhar com um dado secundário é sempre um risco enorme, né? Mas ele é o começo do trabalho, né? Então acho que a gente está conversando, trocando ideia. E principalmente articulando os players todos, né? Eu acho que é muito bom vocês estarem aqui, porque é muita gente mexendo com isso, e a impressão que a gente tem é que estão mexendo
cada um no seu canto, né, tentando tomar, né, a coisinha aí, e o todo se perde. Então é só para agradecer, cumprimentar mais uma vez os nossos alunos, né, mostrar para os que estão chegando a responsabilidade que vocês têm aí de melhorar o padrão, né, porque com o passar do tempo sempre tem que melhorar, né, e passar para o nosso comandante. O Guilherme. Eu não expliquei porque a gente não usou... um minuto. A gente não usou o dado 2012, 2010, só foi até 2010. Por quê? O problema não era o dado nas condições sensíveis. Era no cadastramento familiar. Vê aqui, ó, a cidade... Isso aqui é o dado do Tabnet agora, que eu acabei de puxar. Da cidade de São Paulo. Vocês vão ver que... Vou mostrar aqui, é o ponto exatamente. Que em 2011 ele tem uma falha clara aqui, ó. Aqui é a cidade de São Paulo, município de São Paulo. Os anos, ó, 2010, 2011. Ele vai subindo, 3 milhões, 3 milhões, 3 milhões, 4 milhões, aí tem um ano de 286 mil, aí volta depois para 8 milhões. Então, com isso, interferia muito a cobertura. A cobertura caía e depois dobrava. E aí a nossa análise de comparação ficava totalmente distorcida. Por isso que eu tirei o ano 2000, a gente foi só até 2010. Então, quem sabe vocês conhecerem até as pessoas que possam corrigir isso, é uma boa. Tá ali, ó. Elas estão ali, ó. Então, eu acho que eu estava querendo fazer um comentário realmente ao mais rápido em relação a isso que o Dagão falou, o Dagoberto falou, né? Que o melhor dado que existe é o dado que existe, né? Aquele que não existe, ele vai ser melhor num outro momento. Então, eu acho que usar dado secundário, Dagão, eu acho que a IH tem um monte de problema. Mas a IH é uma base de dados de 11 milhões de internações por ano, que nenhum país tem esta base ao alcance de um toque. Você vê que ele entrou ali e disponibilizou. Isso aí não existe em qualquer país, isso que ele fez agora. Ele fez agora, isso aqui ele acabou de fazer ali. Né? Isso não é pouco, isso aí foi um grande avanço do Brasil, né? O Ministério da Saúde, o DataSUS, etc. Tal, disponibiliza. E cabe a gente usar, criticar, e a gente usando e criticando, os dados melhoram. Né? É o único jeito. Muito bem. Então, a última lembrança é, quem não assinou Folha de Frequência, por favor, assinar. Tá certo? Agradecemos muito a presença de todos vocês. Quero agradecer muito a Vânia, que tirou todo esse tempo para ficar aqui conosco, a Neide, colaborar aqui com o trabalho. E nos colocar à disposição para continuar colaborando com o DRS1, como sempre fizemos, para que nós possamos realmente construir um SUS que nossa população merece. Muito obrigado, até uma próxima